Conta mais uma. Conta agora. Como eu disse para a Ana Paula, a hora de Fábio Luciano chegou. Paredão com Fábio Luciano. Fábio, você foi intimidado pelo Adilson Batista quando jogava no Corinthians no ano 2000? Poxa, não, Flávio, não fui. O Adilson, ele me... Tem dois episódios, né? O Vampeta, eu vou falar o lado bom e o lado que eu acho que o Vampeta sabe o que aconteceu com relação a isso. O lado bom é que era um jovem vindo da Ponte e eu precisava de um cara experiente do meu lado para me orientar, né? Um time grande, corrigir alguns posicionamentos, enfim. E o Adilson fez muito bem isso. Enquanto a gente estava ganhando, a gente joga a final do Mundial, né? Um dos momentos mais felizes da minha vida. Enfim, a gente depois tem um processo de jogos também juntos. E, então eu acho que ele foi muito importante na minha carreira. Esse episódio que você de repente está citando, o Vampeta sabe, né? Uma coisa que aconteceu no Corinthians, é que a gente vinha de maus resultados e o Adilson, como a gente tinha um estilo de jogo parecido, ele na cabeça dele, enfim, o que ele conhecia de bola, ele achava que não era compatível dois caras jogarem quase da mesma forma, né? Dois caras que gostavam de sair mais jogando, enfim. Dois caras, né? O Adilson gostava de avançar um pouco mais a linha de marcação e ele chega pro Oswaldo e faz essa colocação, que de repente na visão de futebol dele não era possível eu e ele jogarmos juntos nesse período de Corinthians, assim, naquela fase que o Corinthians vivia. Então, assim, eu não sei o que ele pensou muito com relação a isso, né? Mas também não foi positivo para ele, porque o Oswaldo aceita a colocação. Mas fala, bom, se não dá para jogar junto com o Fábio, então eu vou colocar o João para jogar junto com ele e você vai ficar no banco. Então, assim, foi um episódio que a gente já conversou sobre isso também, né? Não me afetou em nada, porque assim, ele me ajudou muito jogando e quando ele tomou essa decisão, ele acabou indo para o banco e eu continuei jogando. Mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande, é um cara que foi importante na minha chegada no Corinthians, a gente foi campeão mundial juntos, tenho contato com ele até hoje, né? Desejo sorte como treinador. Mas assim, talvez seja um momento, uma fase que o Corinthians vivia, de repente uma colocação infeliz que ele fez em um determinado jogo, que acabou não sendo prejudicial para mim, né? Acabou sendo prejudicial para ele, porque depois desse momento o Oswaldo opta por eu que eu jogue com um outro atleta. Mas isso aí é águas passadas e eu tenho um carinho gigante pelo Adilson. Celso Cardoso. Fábio, campeão do mundo, como você mesmo disse, titular. De repente chega Vanderlei Luxemburgo, te barra e você troca de clube. Sim. Com os olhos de hoje, Sim. Como é que você avalia essa situação? Você se sentiu Então, injustiçado? foi um baque pra mim, assim, porque na época, eu agora não tenho mais nenhum problema com o Vanderlei, né? A gente ficou um período, sim, sem se falar, de repente guardando alguma coisa, porque eu não entendi o movimento de dispensa dele, né? A gente tinha acabado de ser campeão paulista, uma final de Copa do Brasil, junto com o Vanderlei, e ele, assim, no início não deu nenhum argumento, né? Ele fez uma lista de dispensa e ele, na época, né, ele não teve nem, assim, sabe, o carinho de falar com a gente. Fábio, estou dispensando por causa disso, assim como outros, né? O Maurício foi dispensado, João Carlos, Marcos Senna, que depois jogou na Espanha. Ele não teve esse cuidado de explicar pra gente o porquê, né? Depois eu vim a saber, né, de uma declaração que ele deu, de que eu não escutava ele falar, né? Que eu achava que eu fazia as coisas da minha cabeça e que ele fazia algumas colocações de campo para mim que eu não escutava. E eu queria ter escutado isso dele, né? Se ele chegasse para mim na época e falasse, Fábio, eu vou te dispensar porque eu falo para você sair jogando com a perna esquerda e você sai com a direita. Eu acho que você tem que cabecear uma bola e você mata no peito. Eu ia entender isso daí. Mas demorou um pouco para eu assimilar, assim. Porque depois eu tive alguns problemas na minha chegada ao Inter também, né? Porque não ficou explicado. Então, quando não é explicado uma situação, você dá margem para várias situações, né? Várias pessoas imaginarem alguma coisa que aconteceu. E eu carreguei isso por um período, assim, né? E ele sabe. Eu, assim, tudo é uma troca, né? Então, assim, ele me dispensou sem explicar e eu tenho alguns episódios também que eu também acabei não o ajudando, né? Ele teve uma época de ir pro Fenerbahçe e eu, como tinha muita moral na época, eu fui um dos defensores dele não ir. Porque eu imaginei o quê? Se ele chegar aqui agora, ele vai me mandar embora. E eu não quero, eu amo esse clube aqui, eu quero ficar. Então eu fui um cara que falei, se ele vier pra cá, eu tô indo embora amanhã, porque eu prefiro sair antes do que ele venha pra cá e me mande embora. Então a gente passou um período meio complicado, alguns anos meio complicados, mas a gente, escutando de amigos dele também, pô, o Vanderlei mudou muito, o Vanderlei agora é uma outra pessoa, pensa de uma forma diferente, e eu tive alguns contatos com eles recentes, que a gente não
aparou arestas, né? A gente não tocou no assunto, mas a gente teve um trato, pelo menos, um cumprimento, e eu fico feliz por isso, porque eu sou um cara do bem e eu posso falar por mim. Eu não tenho problemas com ninguém, ele era um dos poucos caras que eu tinha alguma mágoa no coração, e eu acabei perdendo isso, então eu agora sou um cara de 44 anos, bem resolvido, sem problemas com ninguém, e fico muito feliz por isso. Mas na época que ele me dispensou, eu não entendi, né, o porquê, depois de muitas conquistas que a gente teve juntos, mas para mim foi bom, né? Eu coloco isso, porque depois eu vou pro Inter e eu conheço o Carlos Alberto Parreira, que para mim foi um cara excepcional. Eu tenho o carinho do torcedor colorado mesmo por pouco tempo. Depois o Parreira volta para o Corinthians, né, numa dispensa que o Vanderlei é mandado embora e o Parreira vem. E o Parreira faz questão de que eu volte com ele. E aí a gente é campeão Copa do Brasil, campeão Rio-São Paulo, final de Campeonato Brasileiro, enfim. E eu crio uma amizade gigantesca com o Parreira. Então, assim, de uma coisa muito ruim para minha carreira, acabou se transformando numa coisa muito bacana. Chico Leque. Meu querido Fábio, o técnico Andrade, nos tempos do Flamengo, em determinado momento ele contestou o seu caráter. Sim. O assunto está superado? Totalmente, foi um erro meu também. Eu tentei conversar com o Andrade sobre isso. Eu fui em um programa de televisão e eu numa colocação, né, de uma colocação geral que pensaram só uma frase, acabou colocando que eu achava que o Andrade não era um treinador de futebol, que ele era um auxiliar técnico. O que eu quis dizer, e aí isso eu mantenho, é porque assim, o cara que é treinador de goleiro, ele não necessariamente vai ser um treinador, um cara que é preparador físico, e eu vi o Andrade como um ótimo auxiliar técnico, porque é um cara que entendia o que era o Flamengo, era um cara que conseguia passar pra gente em alguns momentos que o treinador estava um pouco mais afastado, a importância daquele treinamento, e eu vi o Andrade como auxiliar técnico. E depois que ele tem algumas passagens, ele foi campeão brasileiro com o Flamengo, ele tem alguns trabalhos, o trabalho dele não anda. Então o que eu quis dizer era que assim, se ele permanecesse como auxiliar técnico do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que ele seria auxiliar técnico até hoje do Flamengo, teria um emprego, ele tem um nome gigantesco no Flamengo e a carreira não andou. Mas eu pedi desculpas para ele por isso, porque eu fiz uma colocação de alguma coisa que eu achava e eu sou assim. Eu só achei assim, pô, o Andrade era tão bom como auxiliar, ele acrescentava tanto pro treinador do lado dele, assim como o Mortosa foi do Filipão, e você não consegue tirar o mérito desse trabalho. E eu achava que ele era importante pro Flamengo. Eu achava que ele poderia estar até hoje lá, passando tudo que ele viveu ali dentro. Mas eu peço desculpa, se ele escolheu a carreira de treinador, é um erro meu. Quem sou eu para falar o que uma pessoa pode ser ou não? Mas eu conversei com ele, essa colocação também, ele me conhece, ele sabe do meu caráter, o que ele colocou ali, ele sabe que não é verdade também. Então assim, eu amo o Andrade, falei isso, trabalhei com ele no Flamengo, é um cara que eu desejo muito sucesso, que eu desejo que ele tenha, assim como treinador, auxiliar, o que ele venha fazer, que ele consiga fazer muito bem feito. E para mim, no meu caso, assim, peço mais uma vez desculpa pela colocação, mesmo sendo há muito tempo, e eu tenho um carinho gigante pelo Andrade. Vampeta. O fato de você ter posado nu, tá trabalhando na sua carreira, é brincadeira. Ai, capitão. Na sua última passagem pelo Corinthians em 2006, você não conseguiu jogar por conta de uma lesão no pubis. Você foi chinelinho? Não, mas eu não passei no Corinthians em tá aqui, 2006, cara. Não. 2006? Não, porque assim, o problema do pubis foi o seguinte, eu tive um problema no pubis na Turquia, e aí eu tentei permanecer lá. Quando eu vi que não era mais possível, eu opto em operar no Brasil e volto pro Brasil. Aí eu faço uma cirurgia do pubis aqui com o Joaquim Grava, que eu queria operar com ele, né? Porque ele era o cara que todo mundo falava que era o salvador de pubis da época. Operava, se você não operasse com o Joaquim, você não ficaria bom. Aí eu opero com o Joaquim, eu passo um período de recuperação, eu tenho alguns convites para jogar no Brasil, só que eu fiquei com medo, assim, porque eu sou um cara que eu não queria botar meu nome no circuito sem estar em condições. Eu tava com medo de voltar em algum clube do Brasil e o pubis me travar, me atrapalhar. Então eu falo não para alguns clubes do Brasil e eu recebo um convite da Alemanha, do Colônia, que a gente viu nas imagens, do Christoph Daum, que foi meu treinador no Fenerbahçe e assumiu o Colônia em um determinado período, e a colocação dele é diferente do Brasil, porque ele fala para mim assim, Fábio, eu sei que você vem de uma cirurgia, eu não vou exigir de você nos treinamentos, aqui o campeonato, a gente é a segunda divisão da Alemanha, então você assim, você não precisa jogar todos os jogos, então você se recupera aqui, eu sei que você quer sentir como é que você tá, e depois a gente vê como é que sua vida vai andar. Então por isso que eu opto ir para a Alemanha. Quando eu vou para a Alemanha, eu jogo 3 meses na Alemanha e eu acho que eu tô bem. Eu falo, pô, eu não tô sentindo nada, eu faço todos os movimentos, meu pubis eu não sinto mais nada, e eu tenho um contrato
contrato de 6 meses lá e eu opto por voltar. Eu agradeço, falo, não, eu te agradeço muito aqui, mas eu tô me sentindo, você me trouxe aqui para eu ver se eu me sentia bem. Eu tô me sentindo bem, agora eu quero encerrar minha carreira no Brasil. E ele me libera de lá, ele fala, Fábio, tudo bem, esse é o desejo, eu volto pro Brasil, aí tem o convite do Flamengo e, pô, eu, né, ter jogado no Corinthians e no Flamengo para mim é algo que marca a minha vida, assim. Eu agradeço muito esse convite, porque aí vem essa imagem de um capitão, eu tenho uma carreira bacana no Flamengo, os 3 anos a que eu gente faço que é no ídolo Flamengo nas duas também. torcidas, né? É isso aí, mano, é isso aí. Só a gente que é ídolo nas duas sabe o quanto é bom isso daí. Mas assim, eu não me considero porque eu fiz o meu movimento correto, né? Eu operei, eu fui para um clube que aceitava, né, um jogador que estava recém-operado e depois eu volto para o Flamengo em perfeitas condições de jogo e acho que a minha carreira mostra isso, né? Minhas atuações no clube. Michele Janela. Fábio Luciano, Corinthians ou Flamengo? Então essa é a pergunta mais fácil que eu respondo na minha vida e eu incluo a Ponte nela aqui no Brasil, porque eu também tenho o Fenerbahçe. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Gianluca e a Isabela. Então, se você perguntar para mim quais são os filhos que eu mais amo, eu não vou conseguir te responder. Eu amo os meus filhos da mesma forma. Eu sei que para o torcedor é difícil isso. Se você me perguntar qual é o meu clube de coração, eu vou falar para você que é a Ponte Preta. Porque eu nasci na Ponte, eu fui formado na base da Ponte, eu frequentei as arquibancadas da Ponte jovem. Então, assim, o time que eu amo de coração é a Ponte. Agora, o Corinthians e o Flamengo, eles têm a mesma proporção na minha vida. 50% para cada um. Quando o Corinthians enfrenta um adversário qualquer, eu dou a vida pelo Corinthians. Quando o Flamengo enfrenta um adversário qualquer, eu dou a vida pelo Flamengo. Quando os dois se enfrentam, eu pego meu carro, levo meus filhos no shopping e vou saber o resultado depois. Então, isso eu decidi na minha vida. Então, assim, colocando desse jeito, assim, eu amo os meus filhos e eu amo o Corinthians e o Flamengo do mesmo jeito. Agora, o time do meu coração é a Ponte Preta. É igual, não é? Cara de bom gosto. Aí, Fábio. Esse é um cara de bom gosto. Nós que é ídolo nos dois, é a mesma coisa. Quando o Corinthians enfrenta o Flamengo, eu vou pra televisão e faço um bozó, um oró pra meter 5 nele. Agora, olha só. Mas qual é, então, o seu título mais importante? O título mais importante é o Mundial de Clubes, pelo Corinthians, em 2000. Tá vendo? Sim. Mas o pós-amor te atrapalhou na sua carreira? Não entendi. Esse episódio eu ainda não coloquei na minha vida. Ainda não. Trocou as coisas todas. Meu caro Celso, diga. Você entendeu bem essa situação do Luxemburgo? Você fez a pergunta? Fiz sim, porque foi curioso isso na época. O Fábio, titular absoluto, campeão do mundo, de repente veio o Luxemburgo e dispensa. Aí foi aí que você foi pro Internacional. Sim, aí eu fui pro Inter, né? E aí foi episódio engraçado, porque assim, eu sou tão teimoso, porque quando eu saio do Corinthians, foi de manhã o episódio, né? À tarde eu tenho o convite para ir pro Cruzeiro. E o Cruzeiro é uma potência, só que era o mesmo patrocinador na época, era a Hicks Mills. E eu faço questão de não ir. Porque eu falo assim, não vamos me usar de boneco, de assim, eu saio de um clube seu e vou para outro. Então eu não vou e vai aparecer um clube. E aí apareceram algumas coisas e eu demorei 2 dias para estar empregado, né? Eu tenho esse convite do Cruzeiro, que fica um dia meio que tentando dar certo, e depois aparece o Internacional com o Parreira, esse pedido de jogar no Inter. E aí eu tenho a felicidade de ir para lá. Agora você vê detalhes do futebol, né, Flávio? Aí ele lá no Fenerbahçe. Olha como o mundo dá volta. Aí Luxemburgo é cotado. Sim. Nossa. E aí? É isso Eu aí. vi bater um tomate na TV agora. Então foi por isso. Michele, e o nosso telespectador? Mas você tem que se defender, né? Claro. Infelizmente, você tem que se defender, né? Verdade. E a minha relação com ele não era boa realmente. Se fosse uma relação minimamente boa, assim, que desse para se levar, com certeza eu não iria interferir, Tipo, mas a pedir gente não, desculpa aqui, a gente outro não ali tinha, e a tal. gente não tinha uma boa relação e eu tinha certeza que se naquela época ele fosse pro Fenerbahçe, de repente a minha carreira lá seria encurtar. Então foi uma defesa porque eu amava aquilo ali, assim. É um clube que eu tenho um respeito assim pelo povo, pela maneira como eles enxergam o futebol. Eu falei, Vamp. Agora não falo. Assim, na época eu demorei um pouquinho para pegar, depois como eu tentava me comunicar, não conseguia. E aí eu resolvi aprender um pouco e consegui me virar bem. Agora a gente não exerce mais, não consegue mais falar muito com o pessoal. Como você que fala holandês, italiano. Se aparecer uma holandesa, eu lembro tudo. Holandês ele fala, o resto fala. Se aparecer uma holandesa, eu lembro tudo.